Tudo bom, meus queridos? Então, Wagner falando aqui com vocês, tá? Então, dando continuidade para os nossos assuntos sobre a nossa agilidade, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma recomendação, inclusive, de um livro aí para vocês, tá? O nome desse livro é Ágil do Jeito Certo, tá? É um livro muito bom que eu recomendo aí para vocês. Na descrição desse vídeo tem um link para ele. Se vocês comprarem por esse link, vocês acabam ajudando o canal, tá? Esse livro aqui é do Darrell Rigby, da Sarah Elk e do Steve Beres, tá? Durante as nossas conversas aí sobre agilidade, eu vou ir trazendo alguns assuntos e retomando alguns assuntos desse livro. É um livro que eu já li uma, duas vezes. É um livro muito bom para nós termos um determinado entendimento sobre como fazermos algumas coisas aí na questão da agilidade, né? Tanto é que nós conversamos no vídeo anterior que o que trazer agilidade é ir de um ponto a um ponto B, mas olhar todas as nossas falhas e nossos erros que nós cometemos no meio do processo, né? Deixa eu pausar aqui no vídeo, peraí. Então, continuando, pessoal, o meu suporte aqui começou a baixar, como vocês viram aí, tá? Mas como eu disse, agilidade, nós estamos indo aí de um lado A para um lado B, temos toda aquela nossa trajetória, tá? E o que nos proporciona agilidade? Não ser linear essa trajetória. Então, nós olharmos para nossas falhas, para nossos erros, para o que vai entrar no processo e modificarmos para termos uma entrega efetiva, tá? Inclusive, indo de acordo com isso, a gente tem um dos capítulos aqui do nosso livro, Ágil do Jeito Certo, que acho que é um ponto bem importante, que ele fala, ágil do jeito errado. Por que ele traz ágil do jeito errado? Porque hoje, quando a gente pensa em agilidade dentro de uma empresa, muita gente pensa assim, ó, a empresa vai trazer agilidade. Como que ela vai aplicar agilidade? Normalmente vem lá de cima, então vai vir da diretoria. E o que o pessoal pensa? Não, vamos pegar um executivo, tá? E vamos dar aquele treinamento para ele, né? Então, aquele treinamento de uma semana, 2 dias, um curso que ele vai fazer aí. Então, ele não tem um know-how de mercado, ele não tem um know-how, não tem uma experiência. Mas a empresa prefere pegar esse executivo, dar um treinamento para ele e simplesmente dizer para ele: beleza. Agora, então, tu começa a trabalhar com as equipes e tu começa a aplicar no mercado, tá? O que é uma coisa bem complicada, tá? Na verdade, no mercado não, tu começa a aplicar com as equipes para trazer para o mercado. E assim, ó, não é uma coisa simples, porque para nós termos agilidade, a gente tem que ter um determinado know-how, tá? Então, esse know-how é essencial no nosso dia a dia, né? Eu, como vocês sabem, na verdade, alguns não sabem, né? Porque a gente estou trazendo esse conteúdo aqui pro canal novo. Mas eu fui professor durante muitos anos, então eu trabalhei com agilidade, várias coisas já no meu mestrado, bem como eu sempre continuei estudando durante a minha graduação e assim a gente vai, a questão do network, são vários pontos que a gente vai estudando, vai fazendo curso, vai se aperfeiçoando, nem sempre uma certificação vai trazer essa garantia para vocês, que vocês sabem aplicar. Eu acho que muito o tato que nós temos e a nossa adaptabilidade vai trazer muito mais isso, entendem? Então é esse know-how que a gente cria e essa convivência e a troca de ideia com outras pessoas. Então assim, ó, literalmente dar um curso para uma pessoa e dizer para ela, não, sai aplicando e sai fazendo. Não é assim, tá? Então é porque assim, ó, aí tu pega um executivo, o qual tá lá em cima, vai trazer para a equipe, ele vai aplicar, não, legal que hoje até a Alexa apita aqui, né? Mas tudo bem. Ele vai pegar, vai dar um treinamento para um tech lead ou para um head da equipe e diz, não, vamos usar agilidade. Vamos usar agilidade no nosso dia a dia. Pessoal, será que vai dar certo? Porque assim, ó, trazer uma visão top-down, normalmente a agilidade não dá certo. Eu vejo, assim, ó, opinião minha, tá? E de algumas pessoas aí que eu conheço aí no mercado, a visão que eu tenho, algumas pessoas têm, a gente faz um trabalho de baixo para cima. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente contrata um Scrum Master, contrata um Agile Coach, daí essa pessoa, no primeiro ponto, ela vai entender as resistências que se tem dentro da empresa, dentro da equipe, para depois trazer e começar a fazer o trabalho. Por quê? Tu não vai conseguir implantar uma metodologia, um framework, de um dia para o outro. Isso leva tempo. Por quê? Existe resistência. E a resistência sempre vai ocorrer. Então, se a gente pega lá um executivo que quer trazer de cima para baixo, o que acontece?
ele traz, aplica aí dentro das equipes, todo mundo olha e diz, tá legal, tá show. Pessoal, muitas vezes é apenas para inglês ver. Porque a equipe tá fazendo o mínimo do mínimo. Transparece que eles estão aplicando agilidade, mas na verdade eles estão fazendo de conta que estão trazendo agilidade, porque eles tiveram apenas aquela passada, aquela brisa que passou da agilidade por eles. Eles não construíram agilidade, eles não entenderam que é agilidade, eles não entenderam que eles têm que errarem, que eles têm que falharem. Isso é normal, errar, falhar, aprender, mas o mais importante é aprender com esses erros e com essas falhas, para então ir melhorando o processo. É disso que se trata a agilidade. Então assim, ó, literalmente trazer de cima para baixo, sair aplicando, colocar as coisas e mostrar que tudo funciona, não é bem assim. A agilidade já tem que ser construída. A agilidade, ela tem que ser, como eu disse, no meu ponto de vista, criada de baixo para cima. Então a gente vai criando, vai vendo os pontos de resistência, vai trazendo passinho por passinho. No vídeo, daqui um pouco pra frente, eu vou trazer e falar um pouquinho pra vocês sobre a questão do manifesto ágil, do qual de um lado nós temos pessoas, do lado a gente tem ferramentas. Então a gente trabalha bastante com pessoas, mas em nenhum momento o manifesto ágil diz para não trabalhar com ferramentas. As ferramentas elas têm que ser úteis no nosso processo, mas elas não têm que serem obrigatórias e não obrigatórias também. Então a gente tem que ir construindo essa agilidade. Por isso que eu gosto de dizer, o ágil, ele, como o próprio livro traz, né, ágil do jeito certo, né, que a gente brinca, né, porque a gente faz a transformação sem caos, faz a transformação aos pouquinhos. Porque aplicar a agilidade não é só fazer um Scrum rodar, fazer um Kanban rodar, ir lá e começar a criar umas métricas, sem o pessoal entender o que é o processo. Porque se a equipe não ajudar nesse processo e nessa utilização da uma ferramenta para nós termos métricas, as nossas métricas vão estar vão estar totalmente errôneas, né? Elas não vão representar a realidade. E a gente não consegue mensurar também. Então são vários aspectos, né? Tanto que a gente brinca, né? Que muitas vezes a gente não precisa sair querendo pagar curso para não, vamos usar o Scrum, por exemplo, o framework do Scrum. Vamos pagar um curso para toda a equipe trabalhar com o Scrum. Pessoal, não precisa disso. Você pode ter um Scrum Master, você pode ter um Agile Coach, que vai ir trazendo aos poucos, de forma adaptativa, de acordo com o contexto da equipe, o uso do framework como Scrum, dos eventos do Scrum. Porque em nenhum momento o Scrum obriga a utilizar tais coisas ou uma ferramenta. O Scrum não fala em ferramenta. O Scrum traz o processo dele. Traz como nós usamos, traz os eventos que nós temos. Traz literalmente o framework para poder aplicar. Mas trazer o framework sem adaptar a empresa ao nosso contexto, não vai dar certo. Wagner, mas eu escutei muito do modelo Spotify. Eu quero aplicar o modelo Spotify. Pessoal, não funciona assim. Porque cada empresa tem um contexto, cada projeto tem um contexto. A gente tem que pensar nesse aspecto. Mas isso fica para uma outra conversa, né? Então, aos pouquinhos eu vou trazer esses conteúdos para vocês. Espero que vocês tenham gostando desse conteúdo, tá? Eu vou tentar trazer mais assim, mais dinâmico, um bate-papo pra gente, mais como uma conversa, né? Então, nossa conversa hoje foi ágil do jeito certo, né? Será que é ágil do jeito certo ou ágil do jeito errado que a gente tá aplicando na nossa empresa? Fica aí pra vocês. Escrevam aí nos comentários. Na minha empresa a gente usa o Scrum. Tá, mas nós adaptamos, nós tentamos copiar de alguém o Scrum? Será que está da maneira correta? Não está? Então, fica aí para vocês pensarem, ok? E já peço aí, se inscreva aí no canal, dê um curtir, compartilhe esse vídeo. Eu estou começando esse canal literalmente do zero e vai ser um canal que eu vou só abordar sobre agilidade para vocês. Abração, meus queridos, e até um próximo vídeo.